Olhem, vamos entrar aqui numa história absolutamente fascinante, que nasce de uma tragédia bem real para explorar uma pergunta que toda a gente já se fez. Será que podemos mesmo mudar o passado? E se a resposta... Bem, e se a resposta não fosse um simples sim ou não? Pois, é daqui que tudo parte. Esta é a pergunta fundamental. Será que os momentos que nos definem, para o bem e para o mal, são mesmo inevitáveis? Ou será que, lá no fundo, temos algum poder para reescrever o nosso próprio caminho? Então, para dar contexto a esta nossa reflexão, temos de voltar a um evento real, um que marcou profundamente o Brasil. Falamos do dia 2 de março de 1996. Foi nesse dia que um desastre aéreo acabou de forma trágica e super abrupta com a carreira e a vida de todos os membros dos Mamonas Assassinas. E é aqui que a nossa história, a nossa ficção, começa. E a pergunta que paira no ar é essa mesma. Será que aquele destino era imutável? Tinha mesmo de acontecer daquela forma? Ora bem, o nosso protagonista é o produtor da banda, o Rick Bonadio. A história começa com ele a acordar no estúdio, sabem? Com aquela sensação esquisita, aquele pressentimento de que alguma coisa não está certa, que o mundo está meio deslocado, mas ele não consegue perceber o quê. E a coisa fica ainda mais estranha. Quando ele sai, o porteiro do prédio manda-lhe uma pergunta que o baralha completamente. Então, não vais ao concerto com eles? Pensei que estivesses com eles. E o Rick fica a pensar. Que concerto? A confusão dele, claro, só aumenta. Mas o verdadeiro choque, o murro no estômago, vem a seguir. O Rick liga a um computador velhinho que estava lá no estúdio e, no ecrã, a data é inequívoca. 2 de março de 1996. De alguma forma que ele não consegue explicar, ele viajou quase 30 anos para o passado. E não para um dia qualquer, mas para o dia exato do acidente. Imaginem só a cena. A ficha cai e é avassalador. Ele está no passado. Mas porquê? Qual é o propósito disto tudo, desta viagem impossível? A resposta, quando lhe ocorre, é, bem, é tão óbvia quanto absolutamente aterrorizante. E é nesse preciso momento que começa uma corrida louca contra o relógio. De repente, é como se tudo fizesse sentido. O pânico inicial desaparece e dá lugar a um foco, a uma clareza brutal. Eles só têm uma missão. Uma missão que parece impossível. Tem de chegar a Brasília, encontrar a banda e de alguma maneira convencê-los a não entrar naquele avião. E o tempo, claro, é o maior inimigo. Pensem bem, desde que ele percebe que está em 1996 até à hora em que o avião deles está marcado para descolar, ele tem menos de 4 horas. Menos de 4 horas. É uma corrida desesperada entre São Paulo e Brasília. Cada segundo conta. A margem de manobra é quase zero. E ele consegue. Depois de um voo completamente em pânico, o Rick aterra em Brasília, corre pelo aeroporto e... lá estão eles. Ele avista os rapazes e desata a correr na direção deles, a gritar com toda a força que tem. Dinho, Dinho, não entrem nesse avião. Claro que a reação inicial deles é de quem não está a perceber nada. Confusão total, até gozo. Pensem na perspectiva deles. O produtor aparece do nada, depois do concerto, a berrar e a agir como um maluco. A resposta do Dinho resume tudo. Mas depois vem a reviravolta. No meio daquela confusão toda, o Júlio Rasek, o teclista, diz uma coisa que deixa toda a gente arrepiada e que muda tudo. Ele confessa que na noite anterior teve um pesadelo. Um pesadelo com a queda de um avião. E pronto, aquilo juntamente com o desespero do Rick foi o suficiente. Eles decidem ouvi-lo. E eles ouvem mesmo. E nesse momento parece que o destino foi alterado. É o início do que parece ser um milagre inesperado. E então o plano avança. A banda segue o aviso do Rick à risca. Evitam o tal Learjet e embarcam noutro avião para voltar para casa. Por um instante, há um alívio imenso. Parece que resultou. A missão foi um sucesso, a tragédia foi evitada. Só que, já no ar, dentro do novo avião, acontece uma coisa muito bizarra. O Rick olha para o relógio e os ponteiros estão parados. O tempo congelou. A festa dos rapazes, a alegria deles, continua, mas tudo em câmara lenta. E, de repente, o avião começa a cair. O avião cai. O Rick perde os sentidos. E no meio daquele caos, fica a pairar a pergunta mais terrível de todas. Será que ele falhou? Foi tudo em vão? Tanta correria para nada? O Rick acorda, num hospital. Está rodeado de médicos. A primeira coisa que ele pergunta, claro, é pelos rapazes. E a resposta do médico é só a primeira parte de uma revelação que é de loucos. Os rapazes estão ótimos, já tiveram alta. Ainda têm energia para ir ao programa Domingo Legal. Mas o verdadeiro murro no estômago, a grande reviravolta, vem a seguir. O Rick pergunta em que data estão e o médico responde 3 de março de 2024. Ele não só sobreviveu, como acordou quase 30 anos no futuro. E o mais importante, a banda está viva. Então, esperem lá. O que aconteceu aqui? Como é que isto é possível?
É aqui que a história nos leva para um lado mais filosófico, para a ideia das leis ocultas do destino. A base desta ideia, destas leis ocultas, é a seguinte. Há certos acontecimentos fundamentais, que são governados por uma ordem que não conseguimos contornar. Uma espécie de destino que funciona para lá da nossa lógica normal de causa e efeito. E é aqui que vemos a coisa a funcionar de duas maneiras. Por um lado, o destino foi alterado, o acidente fatal de 96 foi evitado, a banda sobreviveu, missão cumprida, certo? Mas, por outro lado, o destino mostrou-se inevitável, porque um acidente de avião aconteceu na mesma data, 2 de março. A grande diferença aconteceu décadas depois e o resultado foi outro. Portanto, a grande lição desta história é esta. A nossa força de vontade até pode influenciar coisas específicas, alterar detalhes, mas se calhar há certos eventos, os pilares da nossa história, que são inevitáveis. O destino, nesta visão, segue estas leis ocultas, misteriosas. E nesta história, o que era uma tragédia foi transformado num milagre de sobrevivência. É no fundo um tributo à vida e ao legado incrível da banda. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta final para refletir. Se fosse mesmo possível viajar no tempo, que destino é que se tentaria alterar? E mais importante ainda, depois de ouvir esta história, será que essa alteração seria real ou estaríamos só a adiar o inevitável? Fica a reflexão.